tudo bom? Hoje eu vou falar para você tudo sobre a colonoscopia, um exame muito importante que pode salvar a sua vida. A colonoscopia é indicada para pessoas que têm 45 anos ou até menos, se tiverem algum histórico na família de problemas de intestino, câncer de intestino, doenças inflamatórias intestinais. Eu vou te explicar tudo isso aqui no vídeo. Eu, na verdade, vou falar sobre o preparo, que muitas pessoas têm medo, ficam preocupadas. Se dói, se não dói, o que a gente consegue descobrir com a colonoscopia. Você vai amar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem e se você já fez alguma colonoscopia. Por que você fez? Você teve algum achado na colonoscopia? Você teve indicação para fazer uma nova colonoscopia depois? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra que a colonoscopia é um exame muito importante pra gente, né? Ele pode realmente prevenir câncer e problemas muito graves de saúde. Então, a gente não pode ter preconceito com esse exame. Vamos começar a falar mais sobre ele. Se você gosta desses vídeos em que eu explico mais sobre exames, explico mais sobre condições de saúde, uma linguagem mais clara para você entender, deixa a sua curtida. E se você conhece alguém que precisa saber mais sobre a colonoscopia, compartilha esse vídeo. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que esse é o cara aqui com o canal. Então, a colonoscopia é um exame endoscópico. Então, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que tem uma câmerazinha muito, muito pequena, ligada a um tubinho muito pequeno, também muito, muito fininho, que ele é introduzido no nosso intestino através do ânus. Sabe a endoscopia que a gente tem pela boca, para ver como é que tá o estômago, que bota um tubinho assim pela boca e vê como tá o esôfago, vê como tá o estômago, a porção inicial do intestino? A colonoscopia é basicamente a mesma lógica, só que ao invés de a gente botar o tubinho pela boca, a gente coloca pelo ânus, porque é importante pra gente ver a estrutura do intestino grosso e parte do intestino delgado também. Então, é importante a colonoscopia porque ela pode ajudar a prevenir muitos problemas de saúde, inclusive ela pode evitar ter a progressão do câncer de intestino, que cada vez mais está cometendo pessoas mais jovens. A gente já sabe que está tendo, infelizmente, uma epidemia de câncer de intestino no mundo, principalmente entre pessoas mais jovens, e o único exame que consegue diagnosticar e já tratar estágios iniciais ou pré-cancerosos é a colonoscopia. Então, o que a colonoscopia pode diagnosticar? O que a gente consegue ver na colonoscopia? Porque ela tem uma câmera lá, né? O que ela vai conseguir ver? Primeira coisa que ela consegue ver são os pólipos intestinais, que são estruturas como se fossem bolsinhas para cima. O pólipo intestinal, eles são lesões que crescem na mucosa do cólon, do intestino. Podem ser benignas, podem ser pré-malignas, e aí é importantíssimo que durante o exame, se for detectado um pólipo intestinal, o médico já retira. Então é muito importante fazer, porque ele vai retirar já ali mesmo na hora e vai mandar para biópsia. E a biópsia vai dizer para você se é realmente um pólipo só hiperplásico, se é um pólipo pré-maligno que requer uma vigilância mais curtinha, assim, de um intervalo menor entre essa colonoscopia e outra. Se você não tem nada, então é muito importante, ele já consegue verificar essa questão dos pólipos. Segunda coisa que a colonoscopia já pode ver é, infelizmente, no caso de algumas pessoas, o câncer coloretal. Eles conseguem identificar tumores precoces e avançados e mandam também para biópsia para confirmação. A diferença do pólipo para o tumor é que eles já são estruturas mais diferenciadas e é o único exame que pode prevenir que esse pólipo vire câncer, porque retira o pólipo antes, entendeu? Então, é muito importante que você faça. A colonoscopia não serve só para pólipo e para câncer, ela também consegue ver divertículos, que são aquelas invaginações que podem ter na parede do intestino. Os divertículos podem levar a diverticulite, que é a inflamação desse divertículo, pelo acúmulo de fezes ali paradas, que podem levar a uma inflamação no intestino. É uma doença benigna, mas é uma doença inflamatória intestinal. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre divertículos e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Ela também é muito importante para verificar doenças inflamatórias intestinais e acaba sendo um padrão ouro para avaliar especificamente se você tem doença de Crohn, retocolite ulcerativa, para fazer biópsias do intestino e justamente, inclusive, verificar durante esse exame se você tem estenose, ou seja, se você tem uma cicatrização, uma fibrose intestinal por conta de uma doença inflamatória intestinal que gerou uma estenose, uma obstrução intestinal. Como ela é uma câmera, o médico consegue ver muito bem como está a estrutura do intestino
e, de fato, avaliar padrões específicos de diferentes doenças inflamatórias intestinais. E eu também tenho um vídeo aqui falando sobre retocolite ulcerativa, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Ela também pode servir para você investigar inflamações crônicas do seu intestino. Então, se você tem colite infecciosa recorrente, pode conseguir diferenciar se é uma colite infecciosa, se é uma colite autoimune. Então, ela realmente é um exame muito interessante para visualizar bem a estrutura intestinal. Então, como ele é feito, né? Você já sabe que é um exame muito importante, mas como que ele é feito na prática? Ele é feito no hospital e sempre com sedação leve. Aquele remédio que eles colocam na nossa veia para a gente dormir. Então você não vai ver nada, você não vai ficar preocupado se vai doer, se você vai ficar com vergonha, se vai incomodar, porque você vai estar dormindo, como se você estivesse anestesiado mesmo. Então não se preocupa, porque ele não causa nenhum tipo de incômodo ou de constrangimento para você. Você vai estar dormindo e só a equipe médica vai estar lá dentro te examinando mesmo. Ele normalmente leva entre 20 e 40 minutos para ser feito dentro lá do hospital, né, dentro da sala em que o exame é feito. Então, é relativamente um exame rápido. A grande questão da colonoscopia é o preparo dela, que começa alguns dias antes. Antes da colonoscopia, dependendo do protocolo que cada médico segue, você vai ficar alguns dias com uma dieta bem restrita, com uma dieta sem fibras, com uma dieta sem alimentos que fermentem, sem alimentos de coloração avermelhada, roxeada, para não ser confundido com sangue quando tá lá. E você vai ter que tomar diferentes tipos em diferentes horários, laxantes diferentes. Para quê? Para que o seu intestino fique limpo. Não adianta o médico colocar lá a câmera se tiver lotado de fezes. Ele não vai conseguir enxergar a estrutura do intestino. Então, para isso, você tem que fazer muitas fezes líquidas e essas fezes, né, vão cada vez mais saindo transparentes, ao ponto de quando você vai fazer umas evacuações, você começa a ver no vaso sanitário como se fosse água amarelada, porque só não tem mais resíduo de fezes no intestino. E isso mostra que o preparo está sendo bem feito. Não pode sair nada quando você for defecar. Tem que sair só uma água amareladinha mesmo, que é da bile. Então, como se fosse um xixi, digamos assim, um pouquinho mais concentrado. Isso mostra que um preparo é bom e que isso mostra que você vai ter um bom resultado do exame. Não adianta você ir fazer o exame, tomar anestesia, perder aquele dia de hospital que a gente acaba perdendo trabalho, né? Claro, ninguém vai trabalhar depois disso, né? Normalmente, depois disso, porque você vai tomar anestesia, não pode nem dirigir. Imagina, chega lá, preparo ruim. Não, faz o preparo direito, segue todas as orientações do médico, toma os remédios, os laxantes na hora certa, toma a quantidade de líquido indicada para garantir que seu intestino vai estar bem limpinho para ele poder ver tudo direitinho lá. Então, você viu que o exame é relativamente rápido, né? 20, 40 minutos. Vai tirar o pólipo. Se tiver um pólipo, ele vai para biópsia, aí você vai ver que tipo de pólipo é e a partir daí vai ter um tratamento individualizado para ver a partir de quanto tempo você vai ter que fazer outra colonoscopia. Se você não tiver nada, normalmente daí a 10 anos, mas dependendo do histórico familiar, ele também pode mudar. Isso aí sempre é com o médico. Tem gente que fala assim, e depois? Eu sinto alguma coisa? Se você retirou algum pólipo, você pode sentir uma dorzinha na região do baixo ventre, né, algum incômodo, algum desconforto. Algumas pessoas sentem gases, cólica, distensão abdominal, né, por conta de mexer ali no intestino. Algumas pessoas podem ter um leve sangramentozinho, se tiver tido alguma retirada de pólipo mesmo, ou se tiver sido feita alguma biópsia. E, assim, raramente podem dar intercorrências que, quando você for fazer o exame, normalmente o médico te passa uma folha de consentimento. É importante que você leia, porque todo exame pode ter algum tipo de problema, né? Agora, isso é muito, muito raro. E o custo-benefício da colonoscopia, né? A gente não tem nem como falar em termos de que é um exame que pode prevenir um câncer de intestino, que é um câncer muito complicado. Então, se você tiver indicação, vá ao médico, peça para fazer sua colonoscopia, faça de forma regular, porque, como eu te falei, né, isso pode salvar a sua vida. Me conta aí se você já fez esse exame, qual foi o resultado, você vai fazer novamente, qual é o próximo prazo, você agora ficou interessado, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo aqui com quem você quer que faça também, com quem você se preocupa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!